Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para mais um vídeo aqui de toques da Shonen Jump, dessa vez a edição 12, 2021. Estarei analisando mangá por mangá e vendo como é que está a sua popularidade e o que a gente pode esperar para o futuro desses mangás. E como sempre, já vai deixando o seu like para ajudar e apoiar o canal, que está crescendo cada vez mais. E se inscrever caso você não seja inscrito, se você gosta do conteúdo do canal e quer apoiar o canal, está crescendo mais e para trazer mais conteúdo como esse, se inscreva no canal e apoie para que nós possamos crescer a cada dia, beleza? E sem muita demora, vamos para o vídeo. Na edição 12, tivemos capa da revista Undead Unlucky comemorando um ano de publicação. Foi publicado em fevereiro de 2020. E não só isso, foi iniciado também a enquete de popularidade. A votação vai até 22 de março lá no Japão. Mas eu não sei se já na semana que encerrar a votação já vão divulgar o ranking de popularidade. Se não, pode ser só no mês seguinte. Mas assim que o ranking for divulgado, eu estarei aqui mostrando para vocês, fazendo um vídeo falando sobre ele. Páginas coloridas, tivemos Close Boss Parade, capítulo 2, e também Dr. Stone, recebendo as páginas coloridas. Não ranqueado, temos Nigishouzo no Akagimi, Aiterush e Witweights, que são mangás novatos. Essa semana não tivemos capítulo de One Piece. E em ato está Hunter x Hunter e Burn the Witch. E bem, vamos para os mangás ranqueados dessa semana. Tivemos 13 mangás ranqueados e em último lugar Bird King, capítulo 13. Praticamente já está se repetindo quase todas as toques essas últimas posições de Bird King. Não que ele toda semana esteja nas últimas posições, mas ele sempre está nos 5 últimas posições, pelo menos. Isso já mostra que, na minha opinião, ele não tem muito futuro. E provavelmente eu não sou o único que pensa dessa forma. Ele não, a história dele não é muito cativante, acho que eu falo isso em algumas semanas. Os leitores não vêm mostrar muito interesse na obra, mas ainda tem a questão do mangá, o volume 1. Quando sair, então a gente vai poder ver o potencial e a última chance que essa obra pode dar. Se ele vender bem, ainda pode ter uma chance, algo que eu duvido que possa acontecer. Então, a última chance está dada a ele. E em 12º lugar, Shakunetsu no Nirai Kanai, que teve uma posição bem baixa essa semana. Não que nas outras semanas não estejam em posições baixas, mas ele brinca nas últimas posições, vamos dizer assim. Ele às vezes está um pouquinho mais alto, talvez está um pouquinho mais baixo. Eu não duvidaria nada que semana que vem ele vai estar lá para a posição 10, 9 ou 8, quem sabe. E na outra semana já esteja em posição mais baixa. Ele está sempre subindo e descendo na toca e nunca se estabiliza em cima ou nem embaixo, muito embaixo. Ele está sempre subindo e descendo essa montanha russa na toca. Desde que ele começou a ser ranqueado, ele está assim e não consegue ficar estável na revista. Mas é sempre nas outras posições, o que mostra que o mangá está indo rumo a um futuro cancelamento. Ele e Bud King são minhas principais apostas para próximos cancelamentos. Pelo que parece, está seguindo exatamente da forma como eu estou imaginando. Talvez aí mude até lá alguma coisa, mas eu não estou apostando muito que isso possa acontecer. E em 11º lugar, Rumeru Shonen, o mangá injustiçado na minha opinião, pois em questão de vendas ele não está tão ruim. Eu vou falar isso mais no vídeo de vendas para entender melhor. Vou até falar uma coisa sobre os vídeos de vendas. Semana passada, infelizmente, não pude estar fazendo um vídeo de vendas, que acabou que não dando, mas essa semana eu vou estar fazendo e falando sobre os vendas dessa semana e da semana passada, para não ficar perdido assim no crescimento dos mangás. E não vou falar só sobre a Jump, eu vou ter outros mangás aí que eu vou falar também. Não são vários, mas alguns destaques da semana. Mas voltando para o Rumeru Shonen, ele não vem recebendo o apoio necessário que ele poderia estar recebendo. Enquanto existem mangás que têm recebido apoio, e na minha opinião ele não vem correspondendo a isso. O Rumeru Shonen parece que ele foi simplesmente esquecido, mas pelo contrário ele está mostrando potencial para ser uma boa obra, algo que ninguém vem dado muito valor, pelo menos não o pessoal da revista, da Shonen Jump, os editores, porque ele está sempre nas últimas posições. Ele poderia ter tendo uma chance mais, ranqueando ele mais alto, dando oportunidade para ele crescer, enquanto ele continua lá no fundo, e algo que é bem chato na minha opinião. Ele poderia estar recebendo bem mais apoio, quem sabe isso refletindo até mais em vendas, porque ele não está vendendo tão ruim assim.
E em comparação a alguns mangás, ele até está revendendo bem. E se fosse trabalhado nessa popularidade, ele poderia vender ainda melhor. Mas infelizmente não está acontecendo isso. E eu ficaria muito triste se Hanamaru Shonen fosse cancelado, porque ele não tá sendo tão mal, não tá saindo tão mal. Mas um cancelamento vindo para ele, eu ficaria muito triste. Em décimo lugar, Kokusei Kazoku, capítulo 28, que semana passada recebeu a última posição, mas essa semana redimiu recebendo uma posição um pouquinho melhor, não boa, mas um pouquinho melhor que semana passada. Na verdade, essa está sendo a média dele em quase todas as toques, essa posição 10, 9, 11 por aí, que é algo ruim sim, na verdade. É lógico que tem outros que estão em situação bem pior, mas ele está recebendo péssimas posições. Se os outros mangás que estão sendo ranqueados mais baixo que ele forem cancelados, ele provavelmente vai ser o próximo. Se ele continuar nessa mesma situação, provavelmente sendo ranqueado nas últimas posições. Caso o Hanamaru Shonen também não esteja, né? Porque se continuar assim, até o Hanamaru Shonen vai estar nas últimas posições também. Mas sinceramente, Kokusei Kazoku é outro mangá também que eu não vejo potencial nenhum para se tornar popular, para crescer na revista. E, então, na minha opinião, eu já descartaria ele. É lógico que eu não cheguei a ler muito bem o mangá, toda a obra, mas eu não fui muito bem com a cara desse mangá. Por isso que Kokusei Kazoku, na minha opinião, não tem muito potencial para continuar na revista. E em nono lugar, Hakashimi Mago-chan, capítulo 32, que agora tá voltando a ficar nas últimas posições, algo que estava acontecendo com ele lá no início da obra dele, quando ele recebeu os primeiros rankings, mas agora ele tá voltando a isso. E provavelmente é por conta das vendas baixas dele que não tá tendo crescimento. Mesmo com esse apoio que ele teve, ele estava crescendo um pouquinho em vendas, ele estava crescendo um pouquinho em posições, sendo ranqueado lá na quinta, quarta. Eu não me lembro se ele chegou a chegar na terceira posição, mas ele estava sendo bem ranqueado. O esperado era que isso fosse refletido em vendas, ele vendesse bem, ele tivesse um bom crescimento, só que não foi o que aconteceu. Na minha opinião, ele caiu em vendas, porque no primeiro volume ele chegou a vender em torno de 13 mil, 14 mil cópias em comparação em um mês de vendas. Já no volume 2, nesse mesmo período, ele não chegou nessa marca, ele chegou em média de 12, 10 mil, mais ou menos isso, não tenho tanta certeza assim, mas foi em média esse número. O que dá a entender que o crescimento dele não aconteceu, foi uma queda. Normalmente um mangá em queda, o que se espera dele é um cancelamento. Mas mesmo ele estando em queda, assim, ele está vendendo melhor que outros mangás. Mas se ele continuar caindo em vendas, ele vai ser o próximo cancelado também. Pode ser até na próxima leva, não vou dizer em absoluto que isso pode acontecer, mas que pode, não é algo já tão difícil assim. Isso vai depender se a revista, os editores vão ainda querer dar alguma oportunidade para ele, vão tentar segurar ele um pouquinho mais na revista, ou se eles vão simplesmente largar de vez mesmo o mangá. O que eu não duvidaria também muito que isso acontecesse. Ele não teve muitas respostas em questão de popularidade e em vendas, então o mais certo seria deixar o mangá e dar oportunidade para um outro que quem sabe tenha mais potencial. Porque agora com essa nova leva que chegou, 4 novos mangás, na minha opinião essa nova leva teve muito mangá que tem potencial, como Nig Shows, na minha opinião tem um grande potencial. Arterushi, Witch, eu só não consegui ler Close Boss Party, inclusive nem teve vídeo primeiras impressões dele, porque só tem ele em inglês, eu não sei ler inglês. Mas se você sabe algum lugar onde eu possa ler ele em espanhol, pode ser até em espanhol, posso estar lendo ele e falando sobre o que eu acho desse mangá, se ele tem um potencial para ser popular. Mas até então não sei o que dizer sobre Boss Party. Mas essa nova leva tá cheia de mangás de potencial. E com esses mangás que foram uma completa decepção, como Mago-chan, tem Shakunet que está decepcionando, Burger King decepcionando. O bom seria dar oportunidade para esses novos mangás e deixar esses outros mais embaixo da toque. E é o que está acontecendo com Mago-chan, depois de frustrar completamente os editores. Em oitavo lugar, Ayakashi Triangle, capítulo 32, que foi posicionado, que está meio que se estabilizando nessa parte da toque, em oitavo, sétimo, sexto, que, volto a repetir, não é algo ruim,
E a Caixa Triângulo já está se estruturando bem na revista, já está crescendo bem, sua popularidade só aumenta a cada semana. Para a alegria dos fãs da obra, né? Que eu tenho certeza que tem muita gente que gosta dessa obra. Pela popularidade que ele tem, com certeza que muita gente gosta. Ou seja, não tem muito o que falar sobre a Caixa Triângulo. É um mangá que vai continuar, permanecer e tem crescimento de popularidade. Em sétimo lugar, Sakamoto Days, capítulo 12, que recebeu uma posição bem mais baixa que ele estava recebendo. Ele, desde a sua primeira toque, ele vem recebendo boas posições, mas dessa vez ele foi posicionado bem baixo. E eu não estou muito preocupado com relação a isso, porque semana passada ele teve páginas coloridas e normalmente, não toda vez, mas normalmente alguns mangás, depois de receber uma boa divulgação através de capa ou páginas coloridas, na semana seguinte ele meio que é ranqueado um pouquinho mais baixo. Quem sabe dar uma oportunidade com outro mangá que ainda não teve essa divulgação. Ou seja, Sakamoto Days pode ter sido uma semana ruim, pode ter sido, mas também pode ter sido por conta disso. E semana que vem, quem sabe ele volte a posições mais altas. Que na verdade nem essa posição não é tão baixa assim. Só é baixa em relação às semanas anteriores que ele teve, as toques anteriores. Mas questão de ter uma posição preocupante para ele, na verdade não é. Então Sakamoto Days, na minha opinião, ele tá assim bom posicionado. Mexe ele mesmo nas primeiras toques, ele passou quase que um mês todo sendo posicionado entre sétimo e sexta posição. Depois que ele começou a subir um pouco mais, quinto, quarto, terceiro. Ou seja, mexe ele tá até agora, tá até hoje na revista, sem preocupações nenhuma. E a Sakamoto Days tá seguindo nesse mesmo ritmo, tá seguindo nessa mesma linha. E na minha opinião, Sakamoto Days já tá se tornando um mangá popular, tá crescendo a popularidade dele na revista, e eu não duvidaria nada que ele se estabilizasse na revista, vendendo até bem já no primeiro volume. Em sexto lugar, Yozakura Family. Esse é um mangá que, diferente de Magu-chan, foi divulgado e teve sim um bom retorno em questão de vendas. Ele não vende muito bem, mas ele está mostrando um potencial a cada semana, a cada volume ele mostra que ele pode sim se tornar grande e popular. Ele só não tem um grande crescimento como normalmente alguns outros mangás têm. O próprio Mestre, Undead Luck e a Caixa Triângulo são mangás que estrearam e já de início mostraram ter grande potencial, enquanto o Yozakura Family ele está aos poucos mostrando esse potencial, mas ele está crescendo. E para os fãs da obra que sempre ficaram preocupados com cancelamentos, isso é bom. E eu fiz um vídeo sobre Yozakura Family, vou deixar aqui na descrição, falando sobre a obra. E caso você queira ver um pouquinho sobre a obra, tanto a história como as suas vendas ou coisas do tipo, dá uma olhadinha nesse vídeo lá, então ver um pouquinho mais sobre a obra. Em quinto lugar, Black Clover capítulo 283. Black Clover agora com esse arco que ele tá, é o mais provável que ele vai ficar bem alto nessas próximas semanas, nos próximos meses, quem sabe, porque talvez aconteça o mesmo que aconteceu com Boku no Hero. Depois desse arco que o Boku no Hero teve, ele sempre ficava recebendo boas posições, terceiro, segundo, primeiro lugar, dando assim, uma ótima divulgação para o mangá, crescendo bastante em vendas. E provavelmente Black Clover vai ficar nessa mesma situação. Por conta desse arco, agora ele está sendo bem ranqueado. Ele sempre ficava na média de sétimo, oitavo, sexto. Não é algo ruim, como eu já falei, essas posições. Agora com essas posições, com esse novo arco, eu não duvidaria nada que ele vai ser bom ranqueado, ficar entre terceiro, quarto ou quinta posição, para assim dar uma chance a mais para o mangá. Divulgar mais o mangá, quem sabe crescer a popularidade dele e aumentar mais o número de leitores que se interessam pela obra. É um bom marketing que a revista pode dar para o mangá. Um mangá popular, bem já com bastante história na revista. Eu esperar que com esse arco a popularidade da obra venha crescer ainda mais. Eu espero isso nas próximas semanas. E em quarto lugar, Mestre capítulo 51, que semana que vem Mestre também vai ter uma capa, já tô aqui adiantando, vai ter uma capa comemoração também há um ano do mangá.
mas não sei se ele vai ter também enquete de popularidade, não foi falado nada. Vamos ter que esperar semana que vem pra gente ter certeza. Mas Mashley, ele, desde as suas primeiras semanas, primeiros capítulos, ele vem mostrar o potencial diferente de Undead Unlucky, que apesar de ele ter bem popular, tá crescendo em popularidade e ser bem estável na revista também, ele não recebeu essa popularidade de cara. Foi já depois das primeiras semanas que foi então que ele conseguiu empacar uma boa popularidade. Enquanto o Mashley já de primeira, já deu para perceber que ele tinha um negócio diferente. E ele foi logo crescendo em popularidade. Atualmente o mangá dele não vende tanto assim, mas referente a alguns outros pilares da revista, mas ele está crescendo bem, e logo ele vai estar vendendo bastante. A se comparar, quem sabe, alguns semi-pilares da revista. Ou seja, Mashley, ele daqui, quem sabe, pro final do ano, quem sabe ano que vem, ele já vai estar bem famoso, bem conhecido. Quem sabe um anúncio de anime venha até o fim do ano e isso impacte ainda mais o crescimento e a popularidade do mangá. É o que eu espero, pelo menos, né? Que isso aconteça com o mangá. Em terceiro lugar, Bokuto Roboko. Isso aqui, na minha opinião, foi uma grande surpresa. Eu não me lembro do Bokuto Roboko já ter tido uma posição dessas em semanas anteriores. Ele recebeu uma ótima posição, ficou no top 3, um mangá de comédia. Isso é muito bom. Finalmente parece que aconteceu aquilo que eu queria que acontecesse, que Mago-chan estava recebendo bastante apoio pelos editores, enquanto o Bokuto Boku estava ficando para trás, não sendo posicionado ruim, mas ficando meio largado. E agora parece que teve essa toca que eu falei que eu queria que acontecesse, em que deixasse um pouquinho Mago-chan, que não está tendo crescimento de vendas, e focasse mais em Bokuto Boku, que tem mais potencial. E agora parece que está acontecendo dessa mesma forma. E na minha opinião, o Bokuto Boku tem potencial sim para crescer, e esse apoio só vai aumentar ainda mais a popularidade da obra, que pode crescer ainda mais. Se você quer saber quanto o Bokuto Boku vendeu nesse volume 2, eu vou lançar o vídeo ainda de vendas do mangá. Então, você não perder, já ativa o sininho, se inscreve para você não perder o vídeo, beleza? Já falei isso lá no início para você inscrever, mas é bom estar relembrando caso vocês tenham esquecido. Em segundo lugar, Jujutsu Kaisen capítulo 139. E outro mangá que tem muito o que falar, ele é popular, um anime bem popular, que já está se encerrando, em março termina, tem mais um mês ainda de anime, e com certeza vai ter o anúncio já da segunda temporada, depois de um mangá se tornar tão grande e popular assim, não duvidaria nada que isso acontecesse, seria bem com injustiça nem anunciarem a segunda temporada. Em questão de vendas, o mangá simplesmente explodiu em vendas, cresceu grande, na verdade surpreendeu mais do que eu esperava. Eu esperava pelo menos que ele ultrapassasse Boku no Hero, como foi que aconteceu, mas que ele ficasse na média de 600 mil, mas ele ultrapassou a marca de 1 milhão por volume e superando completamente as minhas expectativas. Ou seja, Jujutsu Kaisen se tornou um mangá bem popular. E em primeiro lugar, Boku no Hero Academia capítulo 302, que sem Dr. Stone, sem One Piece, o único desafio que ele tinha era Jujutsu Kaisen, que acabou ficando na segunda posição. Mas Boku no Hero, como eu já falei, depois daquele grande arco que ele teve, foi bem apoiado, recebeu, na maioria das semanas estava recebendo a primeira posição. Depois desse arco, praticamente o ar de Boku no Hero mudou bastante. O mangá parece que está sendo bem mais sério e não se vê nem mais muitas cenas de comédia no mangá. Por conta desse clima sério que o mangá está tendo, está sendo bem legal a obra. Está se encaminhando para um rumo bem diferente, que na verdade nem eu esperava que a obra tomasse o rumo dele. Não que eu esteja falando que a obra esteja terminando, talvez sim, ou talvez não. Tem alguns pontos que parece que a obra está correndo para um final, mas eu duvidaria muito que ainda esse ano terminasse. Pode ser que ano que vem, talvez, quem sabe pro final do ano que vem, mas ainda tem bastante tempo ainda. E a única coisa que pode decidir é como que vai ser o andamento da história daí pra frente. Se ele vai estar se encaminhando para um final, ou ele vai demorar um tempinho até lá. Mas eu não estou muito preocupado com isso, pelo menos não atualmente. E bem, é mais ou menos isso. Na semana que vem, na edição 13, teremos capa da revista, como eu já falei, Mashley, comemoração há um ano
de mangá, de publicação. Páginas coloridas teremos Bokuto Roboko, recebendo bastante apoio agora pelos editores, como eu já falei, e a Caixa Triangle também vai receber páginas coloridas. Um mangá bem popular vai receber também páginas coloridas. Semana que vem também o One Piece estará de volta com o capítulo 1005. Jogando mais uma vez, ainda essa semana estarei lançando um vídeo de vendas de mangás da Jump e alguns destaques da semana. E já ativa o sininho, mais uma vez eu peço, para que você não possa perder o vídeo. E é mais ou menos isso, eu fico por aqui então, e a gente se vê no próximo vídeo.